Ministério Marcos da Silva, marcosdasilva.org. Mais detalhes no final desta gravação. Série Combatendo as Forças Espirituais. Estudo número 5. Os ataques sobrenaturais. Resistir ao diabo. Uma das verdades da Bíblia que mais alegra o cristão é que o diabo, mesmo sendo ele um ser tão poderoso, pode ser vencido por nós, simples e fracos seres humanos. Quando pensamos no poder que este anjo caído possui, quando calculamos o tamanho do seu exército e quando consideramos as vantagens que seres espirituais possuem sobre nós, criaturas limitadas pelo corpo físico, a possibilidade de sairmos vencedores nesta batalha contra as forças do mal seria considerada absurda, se não fossem palavras como estas que o nosso irmão Tiago nos escreveu. Verso: Sujeitai-vos, grego hipotasso, pois a Deus, grego theos, mas resisti ao diabo, grego diabolos, e ele fugirá de vós. Tiago 4, 7 e 8. O poder de persuasão dos anjos caídos. Nos últimos 2 estudos desta série, que lidam com a batalha que está sendo travada hoje mesmo entre as forças espirituais do bem e as forças espirituais do mal, falamos sobre os ataques sobrenaturais. Estes são ataques que possuem como característica o uso do poder de persuasão que anjos podem exercer sobre o homem. Todos os anjos possuem este poder, mas certamente que os anjos que continuam leais a Deus não o utilizam, pois se o fizessem, invadiriam o livre-arbítrio que o Criador deu a todas as suas criaturas. Os demônios, porém, que já há anos abandonaram a sua fidelidade a Deus para se unirem ao seu líder, Satanás, não veem nenhum problema em influenciar e torturar os homens com este poder sobrenatural, e são limitados tão somente pelo próprio Deus, que pode permitir ou não que assim o façam. Este fato pode ser facilmente verificado no caso do rei Acabe, quando um desses espíritos de falsidade pediu permissão a Deus para influenciar o rei e seus profetas a crerem em uma mentira. Verso: Então saiu um espírito, apresentou-se diante do Senhor e disse: Eu o enganarei? E o Senhor lhe perguntou: De que modo? Respondeu ele: Eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Ao que disse o Senhor: Tu és capaz de enganar o rei. Vá e faça isto. 1 Reis 22, 21 e 22. O motivo que Deus permite que os demônios executem os ataques sobrenaturais. Existem vários motivos que Deus permite que os anjos caídos utilizem deste poder sobre nós. Mas este não é o assunto do presente estudo, e, portanto, mencionarei apenas um que é relevante ao tema desta série. Deus permite
que o cristão passe por estes ataques sobrenaturais para que amadureça. Ou seja, para que cresça, para que enxergue a realidade de que a vida tal qual vivida pela grande maioria não passa de uma ilusão desenhada, arquitetada e oferecida pelo príncipe deste mundo. Minha experiência com este tipo de ataque é que realmente observamos no final que aquilo que o mundo oferece não passa de vaidade e uma corrida atrás de vento. Eclesiastes 1,14. Sim, pura vaidade e futilidade, mas o maligno oferece e o homem carnal recebe com alegria, pois ambos amam as trevas. João 3,19. O mundo atual é um mundo de mentiras, onde o ser humano vive dia após dia correndo atrás dos seus desejos e ambições, repetidamente tomando decisões baseadas somente na farsa, na ficção e na fantasia. Esta verdade sobre o príncipe deste mundo, Satanás, nos foi revelada pelo próprio Jesus. Verso. Ele nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8:44. A aplicação militar das palavras de Tiago. Notemos que as instruções de Tiago sobre o que devemos fazer para que o diabo fuja de nós consiste de duas atitudes opostas, mas que ambas deverão ser tomadas: submissão e resistência. Estas duas palavras possuem uma aplicação militar, que veremos a seguir como se aplicam ao nosso caso. Quando um rei de um pequeno país é informado que dois poderosos reis se aproximam de direções diferentes com seus exércitos para disputar pelas suas terras, ele precisa tomar uma decisão rápida e inteligente quanto a qual dos reis ele se submeterá e a qual resistirá. Ele não tem condição de defender o seu reinado por si mesmo. Portanto, terá que propor um tratado de paz, uma aliança com eles, tornando-se assim seu amigo e se assegurando que receberá a devida proteção. Ao fazer isto, porém, decretará abertamente inimizade com o outro. No caso do cristão, ele precisa decidir quanto às duas forças que lutam pela sua lealdade: Deus ou o diabo. Para que possamos resistir ao diabo e assim fazê-lo fugir, teremos que primeiro nos submeter a Deus. Jesus nos falou sobre este tipo de submissão utilizando também de uma ilustração sobre um rei fraco e um rei forte. Verso. Ele enviará uma delegação antes que o rei mais forte chegue e pedirá um acordo de paz. Assim, pois, todo aquele dentre vós que não renuncia, grego apotasso, a tudo, grego paz, quanto possui, grego iparro, não tem como ser meu discípulo, grego matites. De novo, ele enviará uma delegação antes que o rei mais forte chegue e pedirá um acordo de paz. Assim, pois, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não tem como ser meu discípulo. Lucas 14, 32 a 33. Ou seja, para a pessoa que quer ter a Deus como aliado nesta batalha, não basta simplesmente pedir um acordo de paz, mas também terá que haver uma renúncia
para que o pedido seja aceito. Repito, sem renúncia não há acordo. O significado das palavras de Jesus na parábola do rei forte. Sem sombra de dúvidas, a submissão a Deus, conforme Jesus nos disse logo acima, requer uma atitude radical da nossa parte. A palavra renunciar, usada por Jesus no grego, é apotasso, que se trata da união da preposição apó, cujo significado é sair ou se despedir, com o verbo tasso, que significa colocar em ordem. E daí temos a combinação apotasso, pôr em ordem e sair, ou abandonar, ou renunciar. O que podemos deduzir no contexto do que Jesus disse é que o rei fraco terá que organizar todos os seus bens, ouro, móveis, servos, roupas e tudo mais que possui, depositar em um determinado local, talvez em uma praça ou um grande armazém, e logo a seguir terá que sair de lá ou se despedir de tudo aquilo, para que o rei forte venha, inspecione, conte tudo e tome posse, deixando o rei, que agora é seu protegido, destituído de todos os seus bens. A única forma de termos a Deus do nosso lado na batalha espiritual. O nosso mestre nos alerta que apenas teremos a Deus do nosso lado neste conflito se nos esvaziarmos por completo de tudo aquilo que valorizamos neste mundo. Mateus 10:37. É a entrega das nossas posses que determina a nossa submissão. Verso. Porque onde estiver o teu tesouro, grego, thesauros, aí estará também o teu coração, grego, cardia. Mateus 6:21. Se o cristão imagina que conseguirá resistir aos ataques do diabo sem que seja necessária uma completa submissão ou sujeição àquilo que Deus exige, ele está enganando a si mesmo. Voltando à analogia dos dois reis. Se o rei fraco, que pediu o acordo de paz, não cumprir as normas do acordo, se ele insiste em reter parte daquilo que possui, então o tratado será rescindido e a proteção retirada, deixando à mercê do outro invasor. O mau exemplo de muitos dos nossos líderes. Queridos, eu sei que estas são palavras fortes e que muitos gostariam que houvesse uma maneira mais agradável de resistir ao diabo. Eu sei que este requerimento de renunciar a tudo o que possui, que Jesus estipulou, soa para muitos como um preço demasiadamente alto para termos a Ele do nosso lado nesta batalha. Infelizmente, também sei que existem muitos líderes pregando o Evangelho que discorda e que se opõem às palavras do nosso amado Jesus. O Senhor já determinou a posição deles no reino. Mateus 5,19. Eles são falsos mestres, que insistem ser possível resistir ao diabo sem se sujeitar a Deus. Podem não falar isso abertamente, eu sei, mas na prática e no exemplo de vida, isto é de fato o que ensinam. Pois como pode alguém se sujeitar a Deus sem uma entrega total
e uma completa obediência a tudo aquilo que ele nos falou? Como pode alguém seguir a Jesus se o seu coração continua repleto dos tesouros deste mundo? Quando a sua mente continua focada em tudo aquilo que o príncipe deste mundo oferece? Verso: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Mateus 4:4. Somente quando verdadeiramente nos sujeitamos ao Senhor, teremos acesso à sua verdade. E é esta verdade que usaremos como a arma capaz de vencer os ataques sobrenaturais do inimigo. Os atrativos das ofertas da serpente. Conforme já explicado, os ataques sobrenaturais são baseados e dependem exclusivamente da mentira. O inimigo não possui a capacidade e nem se interessa em oferecer ao ser humano qualquer benefício real. Tudo aquilo que ele oferece, desde o começo no Jardim do Éden, não passa de mentiras. Verso: disse a serpente à mulher: certamente não morrereis. Gênesis 3:4. Um ponto-chave dos seus ataques é persistir nas suas ofertas, exibindo cenas atrativas e resultados positivos na mente do homem, até que, por fim, ele acredite que realmente receberá algo de bom, algo vantajoso, se seguir os conselhos desta antiga serpente. Isso foi exatamente o que ele fez no Éden. Verso: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e serei como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e a deu a seu marido, e ele também comeu. Gênesis 3, 5 e 6. As forças do mal nunca se satisfazem com uma vitória parcial. Irmãos, concluindo esta sessão da série, deixe-me ser o mais claro possível sobre 2 pontos de suma importância. O primeiro é quanto à seriedade dos ataques sobrenaturais do inimigo. Se o cristão não procurar se fortalecer contra eles, o resultado inevitável é a entrega por completo ao pecado e, como consequência, o distanciamento de Deus. Não se iludam, o diabo nunca fica satisfeito com uma vitória parcial nesta batalha. Todos os seus ataques possuem como alvo final que o homem rejeite a Deus e procure um caminho próprio, assim como ele mesmo o fez quando ainda morava entre os anjos do Senhor. Ezequiel 28:15. Também não devemos nos deixar levar pelo orgulho espiritual, crendo que devido à nossa caminhada com Deus no passado, estamos imunes a uma derrota no presente. Isso foi o que o apóstolo Paulo quis dizer com as palavras. Verso: aquele, pois, que pensa estar em pé, olhe para que não caia. 1 Coríntios 10:12. Ainda sobre a altivez de espírito, recordemos das palavras de Pedro a Jesus. Verso: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo algum te negarei. Mateus 26:35.
como podemos ter acesso à verdade que destrói o inimigo. O segundo ponto que quero salientar é quanto à verdade e à submissão. A verdade é a nossa principal arma contra o pai da mentira. E é a submissão a Deus que nos dá acesso à verdade. O homem que não se submete a Deus pode pensar que tem a verdade, e de fato, muitos realmente não só pensam, como também pregam aquilo que para eles é a verdade. Mas Jesus foi claro que a verdade só se obtém através de um relacionamento pessoal e íntimo. Verso: se vós permanecerdes, grego meno, na minha palavra, grego logos, verdadeiramente, grego alithos, sois meus discípulos, grego matites, e conhecereis, grego gnosco, a verdade, grego alithia, e a verdade vos libertará, grego alitheró. De novo: se vós permanecerdes na minha verdade, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 31 e 32. O verbo gnosco significa conhecer intimamente. Este foi o mesmo verbo usado por Maria, quando disse ao anjo Gabriel que não poderia se engravidar porque não conhecia, grego gnosco, homem. Lucas 1,34. Ou seja, a verdade que liberta a que Jesus se refere não se trata de uma mera leitura e entendimento das suas palavras, mas sim de um conhecimento que naturalmente ocorre devido ao amor e à intimidade com o nosso Salvador. Assim como ocorre entre o marido e a esposa que se amam e são íntimos. Esse conhecimento da verdade, por sua vez, naturalmente resulta em uma completa obediência. Verso: se alguém me ama, grego agapao, obedecerá, grego tireo, a minha palavra, grego logos. E meu Pai o amará, e viremos a ele, e faremos nele morada, grego moni. Quem não me ama, não obedece às minhas palavras. Ora, a palavra que estáis ouvindo, grego akuo, não é minha, mas do Pai, grego patir, que me enviou, grego pempo. De novo: se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos a ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não obedece às minhas palavras. Ora, a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. João 14, 23 e 24. Sejam boas ou más, todas as promessas de Satanás são falsas. Em suma, amados, os ataques sobrenaturais das forças do mal são resistidos e vencidos através da verdade. Quando estiverem sobre um destes fortes ataques, primeiramente, lembrem-se que ele está ocorrendo porque o Senhor o permitiu. E somente o permitiu para que vocês, que são seus filhos queridos, se beneficiem com a experiência. Pois Deus permite que sejam provados, verso, para que cresçam na perfeição, não faltando em coisa alguma. Tiago 1,4. E em segundo lugar, se apeguem na verdade que liberta. Mesmo na fraqueza, procure lembrar que tudo aquilo que vem do inimigo é falso. Se ele promete o mal, isso é falso. Se ele promete o bem, isso também é falso. Clamem pelo nome do Senhor da verdade
e se agarrem à verdade e serão libertos. Verso: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 32. Espero te ver no céu. Ministério Marcos da Silva. Acesse o nosso material gratuitamente no site marcosdasilva.org. O endereço do site é markusdasilva.org.